Olá, mamás e papás! Hoje vamos falar acerca de algumas formas estranhas de os bebês e os mais pequeninos se acalmarem. For Baby's Brain. Então, imagine que está com a sua filha de manhã a dar o pequeno almoço e o pão não tem a forma exata que ela gostaria. Ou, por exemplo, imagina que está a brincar e de repente imagina o boneco a fazer de conta que vai não sei onde, que não era propriamente aquilo que o seu filho estava a pensar que ia acontecer. Ou, por exemplo, que o seu bebê acordou de noite com um pesadelo e começa a bater com a cabeça ou a fazer assim, 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 para se tentar acalmar. Ou seja, estes comportamentos que às vezes nós vemos como comportamentos de falta de educação, de birra ou de algum desespero, são nada mais, nada menos que algumas formas, podemos dizer, estranhas para nós adultos, que as crianças vão tendo para se autorregularem e para se acalmarem. Todos nós fazemos isto. Nós respiramos, se calhar alguns de nós temos comportamentos mais saudáveis, como tentar respirar, tentar acalmar, tentar pensar em outras coisas, ir a imaginar que estamos noutro lugar para conseguirmos voltar a sentirmos bem após o momento de algum tipo de sentimentos negativos que sentimos, tipo raiva, frustração, e então nos conseguimos regular-nos. Claro que também existem formas de nos regularmos em adultos menos saudáveis, como sejam, por exemplo, o consumo de drogas ou, por exemplo, comportamentos mais obsessivo-compulsivos para tentarmos ter tudo no lugar e não nos sentirmos ansiosos. E, portanto, nas crianças acaba por ser a mesma coisa. Simplesmente nós não nascemos com esta capacidade de nos autorregularmos e, dependendo do desenvolvimento da criança ou do bebê, do seu temperamento, das suas características sensoriais, porque há crianças que, por exemplo, gostam muito de andar com a roupa na boca ou precisam, por exemplo, de pôr a boca na nossa cara e rodar de um lado para o outro para se acalmarem. Algumas até gostam de fazer isto nos móveis. Outras, por exemplo, atiram coisas para o chão ou mordem-nos se nós estivermos num momento em que eles estão a sentir qualquer coisa como raiva e frustração, ou seja, emoções negativas que são para eles avassaladoras, como nós já falamos, e podes checar aqui no nosso canal vários vídeos acerca desta capacidade de regular as emoções. Um bebê recém-nascido que só consegue chorar para transmitir as suas necessidades vai sendo regulado através da sua mamã ou do seu papá, quando nós vamos ter com ele, quando nós pegamos ao colo, não necessariamente quando damos palmadinhas no rabo e fazemos tsh, porque isto basicamente ensina o bebê a calar o seu choro, mas não estamos a ensiná-lo a regular-se. O que o ensina a regular é a nossa capacidade de nos sentirmos calmos, conseguimos pegar o bebê ao colo, colocar legendas no que ele está a sentir e gradualmente o seu corpinho consegue ir-se regulando de forma menos estranha, diria, apesar de durante algum tempo, porque nós temos as capacidades cerebrais ainda por desenvolver, termos ainda alguma necessidade de ter isto assim um bocadinho ao lado e, portanto, nem sempre os comportamentos são os mais adequados, mas com o tempo nós vamos conseguindo transformar estes comportamentos mais estranhos que eles têm para se regularem em comportamentos mais saudáveis. O que é que devemos fazer então para ajudar as crianças? Muitas vezes, quando nós não compreendemos o que é que está por trás destes comportamentos, não conseguimos de todo ajudar as crianças, até porque estes comportamentos geram em nós também alguma raiva, alguma frustração, e isso vai fazer com que se calhar eu até seja mais punitivo com a criança, o que vai perpetuar este ciclo vicioso negativo por falta de compreensão do que é que está por trás, ou seja, o que é que gerou ansiedade à criança para ela ter necessidade de se autorregular e como ainda não é capaz de fazê-lo de forma como os adultos fazem, ou pelo menos alguns, exibir aqueles comportamentos que às vezes nos desconcertam a nós também. Então, o primeiro passo para ajudarmos a nossa criança é conseguirmos acalmarmos a nós próprios e conseguirmos perceber
que ela está a tentar regular-se e não a desafiar-me ou a ser mal educada. E se eu conseguir fazer isso, eu controlo a minha raiva e a minha frustração e não perpetuo este ciclo vicioso. Segundo passo, tentarmos perceber qual é a raiz desta ansiedade. E às vezes podemos ter, desde os mais pequeninos, ter uma fraldinha suja, estar com sono, ou nos maiorzinhos, estar com um irmão novo, haver qualquer coisa na creche que esteja a despolutar este nível de ansiedade. E, por fim, ser capaz de conectar com a criança, conectar-se com a emoção, falar abertamente das emoções, do que é que nós sentimos, de quando é que nós nos sentimos frustrados, como é que nós ficamos quando nos sentimos com raiva, ou quais são as sensações, dar nomes a estes sentimentos para conseguir falar abertamente deles e dar o nosso exemplo. Ou seja, quando eu me sinto com raiva, também ser capaz de dizer isto deixou-me muito mal, eu fiquei com o meu coração a bater e dava-me vontade de atirar tudo pelo ar, para a criança perceber que não é propriamente um ET e que os sentimentos que ela está a ter são normais. Já sabe, contamos consigo para nos seguir aqui no YouTube ou colocar um like e naquela campainha dos podcasts no Spotify, no SoundCloud ou nos podcasts da Apple. E, claro, no nosso site temos todas as informações para além desta que vamos falar hoje, que são nada mais nada menos que ferramentas que podemos utilizar no dia a dia para tornar esta vida de pais um pouco mais fácil. Se não, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para estar a par de todos os vídeos que nós lançamos aqui no YouTube e todos os podcasts que lançamos e todos os posts que contêm sempre informação científica, mas de algum modo traduzida para o dia a dia dos papás. E já sabe, hoje são os vossos bebês e sejam felizes.